Fala, galerinha feliz, beleza? César Dias, mais uma vez aqui com vocês, nessa jornada do Hub Content sobre marketing digital, para que você possa realmente conseguir desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua startup no ambiente do marketing e possa tirar várias dúvidas que acontecem das pessoas sobre certos conteúdos, sobre como aplicar. E hoje eu venho falar de uma maneira um pouco mais prática, no sentido de que como é que eu vou aplicar dentro da minha empresa? Existem duas possibilidades, às vezes o pessoal se vê, eu vou aplicar mais o inbound, eu vou aplicar mais o outbound. Quem viu o outro vídeo falava sobre o Bullseye Framework. Quais são os canais que eu vou utilizar mais, quais são os canais que eu devo realmente focar. Porém, dentro da estratégia do inbound, o inbound, para quem não sabe, é aquela estratégia muito mais de atração. Você vai atrair o seu cliente para o seu negócio. É como se fosse uma loja que você tem uma vitrine muito bonita, uma vitrine que chama os seus clientes para dentro. Eles se sentem convidados a entrarem e comprarem, consumirem dentro do seu negócio. O outbound não. Ele é muito mais intrusivo, ele vai muito mais no sentido de você prospectar, você abordar o cliente e trazer conteúdos ou soluções relevantes para ele naquele momento. Então, fica a pergunta, inbound ou outbound? Mas por que não os dois? Por que as pessoas querem separar, às vezes, o inbound e o outbound? Por que não trabalhar as duas ferramentas, que são realmente muito importantes para o negócio, e você vê que vai ajudar bastante na questão da previsibilidade. Então, se você quer saber do seu negócio, quantos clientes você vai ter, quanto você precisa faturar, quanto você precisa vender para poder faturar aquelas metas que você deseja, você precisa estar com isso aqui bem alinhado e não ficar dependendo, sendo escravo de indicação, por exemplo. Então, César, quais são essas etapas do inbound e do outbound? Para você separar muito bem, elas, de certa maneira, elas convergem. Elas são etapas que, cada uma delas, no início, tem as suas características particulares, mas no final, querendo ou não, o maior propósito real é a venda, a concretização da venda final, é a maior conversão no final é a venda, e elas vão convergir para esse propósito final que seria a venda. Mas lógico, depois da venda ainda tem outras questões que você pode ver na jornada de CS dentro do Hub Content. Já a jornada de outbound você vai ver dentro da parte de vendas, com Danilo Pilon. Então, se você quer conferir muito mais e aprender um pouco mais sobre essa parte do outbound, eu recomendo você visitar a trilha de Danilo Pilon, que fala maestralmente sobre essa questão do outbound. Mas César, vamos lá. Você falou das etapas, mas como é que funcionam essas etapas na prática? Primeira etapa do inbound fica muito relacionado à atração. Então você vai fazer conteúdos que vai atrair o cliente. Lembra daquela parte da jornada do cliente que eu tinha feito? Que eu tinha falado? Você vai pensar quem é a persona, vai pensar como você vai atrair ela. Então você vai colocar conteúdos que são conteúdos mais genéricos, pega uma maior parte da população e você vai conseguir ali meio que garimpar esse tipo de cliente. Já no outbound, não. Você vai fazer uma pesquisa propriamente dita, uma pesquisa para poder identificar dentro daquele pool ali qual é o cliente que pode fazer mais sentido dentro do seu negócio. O outbound, se fosse colocar numa versão, seria como se fosse uma pesca de arpão. Você meio que olha ali, decide qual peixe você quer e você tem poucas possibilidades e atinge o peixe que faz sentido para você. Já o inbound não, é uma pesca muito mais de rede. Então você joga a rede ali, puxa, e depois tem um trabalho de selecionar quem é que presta, quem é que não presta, o que é peixe, o que é que não é peixe, e identificando para onde estão indo os cardumes, né? Então o outbound também é a mesma coisa. Qual seriam os nichos, quais seriam os mercados? Então você vai ter essas questões também. Segunda etapa, conversão. Então, quando o cliente no inbound ele dá a possibilidade de você, olha, é como se fosse uma levantada de mão, olha, meu nome é fulano de tal, estou vendo aqui, gostei desse seu material, desse seu e-book, desse seu vídeo e quero dando a chance de ter um relacionamento contigo. Como? Deixando nome, e-mail, telefone, algum dado que você vai pedir dentro das suas landing pages para gerar esse tipo de conversão. Já no outbound, você vai fazer a abordagem. Você vai identificar quem é aquele tipo de cliente, aquele possível prospect, e vai abordá-lo. Você vai oferecer o seu serviço, você vai
mostrar aquilo que a sua empresa, qual tipo de dor você pode resolver para ele. Terceira etapa, nutrição. O cliente, ele abriu a possibilidade de ter um relacionamento contigo, mas isso não significa que você já vai oferecer o produto de cara para ele. No inbound, ele dá um tempo para que você realmente possa nutrir o cliente, para que ele entenda de fato que aquela sua solução é a solução que vai atender todas as demandas dele. Porque às vezes o cliente ele quer uma demanda que a sua empresa ela não atende. Ele acreditava que atendia, mas no final o foco da sua empresa, o foco do seu negócio não atende aquele tipo de demanda que ele está buscando. Já no outbound é a conexão. Então seria no momento que ele abordou e o cliente realmente deu uma abertura para ele, deu uma abertura para eles conseguirem se comunicar, uma troca de e-mails, uma resposta de e-mails. Então é um momento que ele começa a se conectar com o cliente. Quarta etapa, relacionamento e qualificação. O cliente está ali há muito tempo nutrindo, talvez consumindo os seus produtos, consumindo o material gratuito que você disponibiliza, talvez seja ele está no momento certo para que você possa fazer uma abordagem de vendas. Então, depende da sua estratégia, depende do momento do cliente, você vai entender de fato, pode fazer uma ligação, se ele está no momento realmente de se qualificar para uma vendas. Então, é um momento, às vezes, de passagem de bastão para o setor de vendas e vice-versa. E aqui no outbound também entra a parte de qualificação. Se realmente, depois da conexão, depois do contato, nas primeiras trocas de e-mails, talvez esse faz sentido continuar conversando com esse cliente, ou se você devolve ele para o marketing de certa maneira e deixa ele no fluxo de nutrição para que ele entenda melhor sobre as demandas, os serviços e as soluções que sua empresa possa oferecer para ele. Aqui já são etapas bem parecidas, né, que já conseguem convergir bastante, que é a parte de negociação, né, as negociações, a parte de venda propriamente dita. Depois da venda, é importante ter um encantamento. Então, o sucesso do cliente em si, para que ele possa realmente ser um promotor da sua marca, um promotor do seu produto, um promotor da sua empresa. O custo de você ter um detrator é muito maior do que você cuidar daquele cliente que você já tem dentro do seu negócio. E, importante, como sempre, não se pode esquecer de analisar. Toda essa cadeia, cada uma das etapas, é importante que você sempre analise. Depois que chega no final da conversão, de vendas, veja realmente se está atraindo de uma maneira correta, se está convertendo de uma maneira correta, e o mesmo para a questão do outbound, sobre pesquisa, se está pesquisando qual o tipo de cliente ideal, se esse é o ICP certo, se a abordagem está sendo correta, qual tipo de abordagem está tendo uma maior classificação. César, como é que vai funcionar isso na prática? Aqui temos um exemplo de um funil chamado funil em Y. Por quê? Porque você não separa, de certa maneira, o outbound e o inbound. É importante você trabalhar as duas frentes e ter essa comunicação entre os dois setores. Aqui você vê do lado esquerdo a parte de atração e conversão e nutrição do seu lead. Na outra parte, pesquisa, abordagem e conexão. No final ali, que é como se fosse o meio da venda, volta para analisar. Por quê? Porque isso, querendo ou não, é da parte da jornada de vendas, jornada de venda do cliente. Abaixo da venda já vem a parte de CS, que vai ter as métricas para reter o cliente, para encantar o cliente, fazer um cross-selling ou um upselling do produto que você vende, do tipo de serviço. Então, aqui você já tem como visualizar como é que você vai poder trabalhar cada uma das frentes e como que você vai conseguir trazer o seu tipo de cliente e como é que você vai abordar. Aproveita as ferramentas que já estão sendo disponibilizadas, como a Persona, agora também a parte do Bullseye Framework, e entenda qual seria a melhor maneira de você utilizar essas abordagens. Aqui, para quem já conhece, temos a capa, né, uma das figuras do diagrama feito por Aaron Ross, no livro dele, Receita Previsível. E por que a importância dessa imagem? A maioria das empresas elas não conseguem se sustentar durante muito tempo. Elas têm esse momento A, que é o momento de crescimento delas. Elas nascem e, por já ter uma solução, e até mesmo aquele conceito de low range fruit, de você conseguir aquelas pessoas mais próximas, indicações, tendo pessoas próximas para poder indicar o seu produto ou serviço, você meio que fica nesse momento A. E quando vai crescendo, e às vezes cresce equipe, cresce
a empresa propriamente dito, entra nesse momento B, que é quando você perde um pouco sobre essa questão de ter as indicações ou ter realmente uma parte de vendas, porque não tem uma prospecção ativa, você não tem o seu pipeline cheio, nem pelo marketing, nem pela parte de vendas. Então depende muito do sucesso do seu negócio, você trabalhar essas duas frentes para que esse momento B possa passar com maestria, que seria o abismo, que é onde a maioria das empresas tem um momento de insucesso, de fracasso. E ali o momento C, que realmente ela passa e consegue se identificar. César, mas como é que vai funcionar isso na prática? Você já falou ali como é que funciona, como é que eu consigo metrificar isso? Como é que eu vou identificar para que eu tenha uma receita previsível dentro do meu negócio, que eu consiga entender de fato o que é que eu preciso fazer, como eu preciso investir para gerar um valor X, Y, 2X, 100X de faturamento. César, e como é que vai funcionar isso na prática? Aqui tem algumas métricas importantes, que pode ser muito simples, mas na verdade boa parte das pessoas não praticam. Como é que você vai fazer? Primeiro, vamos falar da primeira frente do inbound. Você tem que quantificar o número de visitantes que você tem, seja o número de visitantes no seu site, na sua página de vendas, no seu blog. Então você identifica a quantidade de visitantes que você tem dentro do seu negócio. Conversão. Quantas pessoas deixam cadastro? Nome, e-mail, telefone. Quantas pessoas elas abrem, baixam essa barreira de entrada, dessa barreira da desconfiança do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, e dão a oportunidade de, meu nome é fulano e eu estou gostando daqui do que eu estou vendo. Depois, as oportunidades. O que são essas oportunidades? São as reuniões que você vai marcar com essa pessoa. São as oportunidades que você vai gerar para poder vender o seu produto. Então, tudo que for de oportunidade, você vai metrificando aqui também. E, por fim, as vendas. No final, você vai ver a quantidade de vendas que você gerou e o número de vendas dentro daquele mês, por exemplo. No outbound, você vai ver a quantidade de pessoas prospectadas. Isso você vai vendo a questão das suas listas, né? Quantas pessoas você acredita que sejam possíveis clientes. Você vai puxando as listas ali e identificando quais dessas podem ser as principais. Depois temos os qualificados. Quais desses realmente tem o fit do seu negócio? Qual deles que realmente você tem uma possibilidade mais fácil de resolver aquela dor mais latente dele? Qual é o que faz sentido dentro da sua pesquisa, aquele que você deve continuar dentro do seu processo? As negociações, realmente as oportunidades, as vendas, as negociações, você fazer a apresentação, a proposta e ter um momento de negociação que é normal. E, por fim, as vendas. Beleza, César. Então você falou sobre receita previsível, tudo isso. Como é que eu vou fazer isso? Olha, você tem que ver a questão da quantidade de cima para baixo e depois fazer a engenharia reversa. Como? Quantidade de visitantes, quantidade de conversões, oportunidades e vendas. Então, num chute muito grande aqui, se eu tenho 1.000 visitantes no meu site, desses 1.000 visitantes, 500 deixam 100, 500, 100 deixam um contato lá. Desses eu consigo marcar 50 reuniões. Dessas 50 reuniões, 10 pessoas compram. Se o meu faturamento, vamos lá, se essas compras assim dão um faturamento de cada um R$1.000, então são 10 compras, você vai faturar R$10.000. Se você tem uma meta de faturar 20 mil ou 30 mil, é só você fazer a engenharia reversa e verificar, lógico, sempre tem uma análise, não é que você vai dobrar a quantidade de visitantes. Se você tem 1.000 visitantes, dobrar para 2.000 que vai fazer as 20 vendas. Mas é importante você estar sempre avaliando se existe algum gap entre cada uma dessas etapas, de cada uma dessas setas. Então, veja, metrifique cada uma delas e sempre faça essa engenharia reversa, para que você realmente entenda onde é que está sendo o gap, onde é que está sendo importante você investir mais. E no outbound é a mesma coisa. Gerando a quantidade de vendas, as negociações, ver se está realmente qualificando da maneira correta, porque se você tem um número de reuniões muito grande e o número de conversão na parte de vendas muito baixo, possivelmente a qualificação não está sendo correta. Que acontece muito, né? O pessoal às vezes quer
encher o time os SDRs da parte de vendas e fica mandando leads que realmente não tem nada a ver, é como aquelas ligações frias que você recebe de operadoras de telefone. Ele não lhe conhece, não sabe qual plano que você tem e vai muito no achismo ali para tentar te enquadrar em alguma coisa. Beleza? Então, galera, espero ter ajudado vocês. Se quiser o livro de Aaron Ross, Receita Previsível, segue o link aqui embaixo. Você vai aprender muito, tem muito material sobre isso e é só o começo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!